tarde pra você. Eu voltei. Não, só explicar pra você. É porque eu fiquei, na verdade, uma semana de férias, uma semana só. E eu voltei hoje. Agora pra ficar, eu quero... Ó, tô de volta aqui, ao vivo com vocês no Bendita Hora. Quero agradecer imensamente ao Dunga que teve a generosidade, a solicitude de ficar fazendo esses dias o programa pra mim, pro Padre Marcos também, né? Então, Dunga, muito obrigado. Foi muito melhor do que a gente fazendo aqui, ó. Obrigado. Ó, o Rodolfo me disse que os programas foram ótimos, eu tenho certeza, porque eu tava com você, viu? Mas hoje, veja só que beleza, o programa de hoje vai falar sobre intolerância religiosa. Hoje é dia da gente combater, da gente entender, compreender sobre intolerância religiosa, um assunto que machuca muita gente, fere muita gente, né? Cria muitas discussões, chegando a criar guerras por causa disso. E eu quero hoje conversar muito mesmo, para falar desse assunto. Olha quem está com a gente, a Tarino Gopidasi, Hare Krishna. Muito obrigado, viu? Obrigado, que alegria estar com a gente aqui na Rede Vida. Obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, que é tão precioso. Então, obrigado mesmo, viu, Tarino? Viu? Tarino é da comunidade Templo Siri Radha Govinda Gaudiya Mata. Isso aí. Falei certo? Falou certo. Falei certo, né? Olha, interessante. Gaudiya Mata, olha aí. Aqui em São Paulo mesmo. Isso, lá em Pinheiros, na Vila Madalena. Ah, aqui na Vila Madalena. Isso. Demais, olha. E você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro. Isso. Mas eu tô ficando por aqui um tempo. Beleza. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigada por ter chamado a gente. Muito bom. Olha, eu estou recebendo o pastor Sandro Baggio. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pastor da equipe pastoral da Igreja Batista, né? Igreja Batista Memorial em Alphaville. Ah, Memorial de Alphaville. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer mesmo, sei quanto que é a exigência de tempo que a gente tem e de repente a gente dispor de uma tarde dessa para estar com a gente. Então, muito obrigado, principalmente para a gente conversar sobre um assunto desse tão importante aqui na Rede Vida. Prazer. Obrigado. E eu recebo aqui, olha, gente, desculpa, eu fiquei de férias, fiquei com gripe. Pobre é assim, não adianta, né? Desse jeito. Eu vou aproveitar as férias. Nada é perfeito. Nada, aí veio uma gripe que não deixou eu nem sair. E eu recebo Manuel de Oliveira Portásio Filho, Departamento da Doutrina da Federação Espírita de São Paulo. Exatamente. Né? Muito obrigado, viu? Obrigado. A Federação Espírita que agradece a oportunidade desse encontro fraterno. E olha aí, nós podermos aqui conversar, muito ideias sobre esse tema tão importante. É tão bom a gente conversar sobre isso e é tão bom a gente falar sobre isso, que faz com que a gente percebe que há condições de a gente conviver e viver um lado do outro, sem justamente essa famigerada intolerância que faz com que a gente busque ver o que é de errado, o que é feio no outro, ao invés de evidenciar as coisas bonitas. Por isso eu agradeço muito. Obrigado vocês. Nós que agradecemos. Vamos lá, começou o programa então. Vamos lá. O programa mudou, eu saí do programa, mudou algumas coisas. Agora tem um pensamento do dia, vamos ver na tela aqui, ó. A tolerância é a melhor das religiões. Vitor Hugo, é verdade, a tolerância é a melhor das religiões, né? Vitor Hugo, que foi um homem que sofreu várias intolerâncias, inclusive racial, porque ele já tinha um pouco mais da pele mais escura, então ele era considerado de lado. Hoje todo mundo fala de Vitor Hugo, mas ninguém de repente fala, como a gente fez também com Machado de Assis aqui no Brasil, mas a intolerância, e verdade, a tolerância é a melhor das religiões. Tolerância, na verdade, a intolerância é aquela coisa da pessoa se colocar num pedestal e dizer assim, ó, todo mundo está errado, eu estou certo. Se achar superior. Esse é o grande problema. Que é um dos grandes pecados que a gente fala, que é o pecado da soberba. Eu fui muito indelicado, eu apresentei a Tarumi e não apresentei, olha aqui, o pessoal que veio com a Tarumi. Dá para falar o nome deles? Pode, sim. Ó,
É a Anurada Anorada, e o Gouranga. Goranga. Muito, desculpa, viu? Foi muito indelicado. Eles vieram juntos aqui, Isso. né? Depois eles vão tocar e cantar Isso. pra gente, que é muito importante. Eu só queria conhecer um pouquinho do trabalho da Taruma. Você disse que é do Rio de Janeiro e está aqui no Isso, no São tempo. Paulo. Isso. Vocês vivem em comunidade, Taruma? Então, a gente depende de cada um. Tem gente que vive em família, tem gente que vive em comunidade. Mas o principal da filosofia Hare Krishna, né, é a gente buscar amar todos os seres vivos. Então a gente é vegetariano. Ah, por isso é vegetariano, Vegetariano, é para exatamente desenvolver a compaixão por todos os seres vivos. E também a gente faz muita a meditação no cantar dos nomes de Deus, Hare Krishna. Isso. Uma ligação com Deus através do nome de Deus. O nome de Deus. E essa coisa do cantar o nome Isso. é algo que foi... quando o renascimento do Hare Krishna veio justamente por causa disso. Exatamente. Né? Há mais ou menos uns 500 anos atrás, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Isso. que é uma forma de Deus que apareceu nesse planeta Terra, ele veio e falou pra gente, todo mundo deve cantar os nomes de Deus, porque Deus e o seu nome não é diferente, né? Como a Bíblia diz, todas as escrituras falam que que tem muito poder o nome de Deus. Então, se a gente cantar o nome de Deus, a gente desenvolve essa relação com Deus e o amor por Deus, pouco a pouco. Por isso, então, tem essa coisa de sempre cantar, Repetir, sim. repetir. Tanto que a gente é conhecido como Hare Krishna. Hare Krishna, isso. Por isso, né? Mas o nome, assim, oficial é Gauriya Vaishnavismo. Né? Vaishnavismo significa adoradores de Vishnu, de Deus, né? Vishnu, né? Que é na cultura indiana, como se chama Deus. E Hare Krishna significa isso. Hare é a potência de Deus, que é uma potência de amor. Sei. E Krishna é um nome de Deus que significa que ele atrai todos os seres vivos e que dá muito amor para todo mundo. Então, quando a gente fala Hare Krishna, você está vibrando. Deus é amor, Deus é amor. É importante conhecer, conhecer porque aqui no Brasil a gente conhece a cultura indiana só por causa da novela. Aquele da Caminho novela, das do Caminho Índias. das Índias. O Isso. resto, aí ficam só naquilo, né? Ficam lá no passo. E é bonito conhecer, né? E é bonito conhecer a fé do outro, né? E saber, né, por quê. Por que nós gostamos tanto da nossa fé? Porque o outro gosta da sua fé, né? E o outro sente bem ali na sua fé, né? Isso. Bonito mesmo. E vocês, porque a gente vê muito do pessoal do Hare Krishna na rua, com o pessoal e conversando, abordando. E é muito bonito esse gesto, né? Isso. Corajoso também ao mesmo tempo, né? Isso, porque a gente acredita que o nome de Deus, o cantar dos nomes de Deus é capaz de acabar com qualquer tipo de vibração negativa. Então a gente sempre sai muito na rua cantando os mantras, os instrumentos. Tem os instrumentos, que a gente vai trouxe cantando. também, depois nós Para vamos emanar essa vibração que vai acabar com qualquer poluição sonora, vibração negativa. E mesmo que as pessoas às vezes não entendam, aquela vibração do nome de Deus entra e fala com a alma da pessoa. Pouco a pouco a pessoa vai começar a caminhar para a vida espiritual. Interessante. E a gente também faz distribuição de alimentos, também na Cracolândia, em vários locais, na CEAGESP. Olha que interessante, você falar, tem esse trabalho, Tem. esse trabalho Só que o muito importante que a gente faz é assim, a gente cozinha um alimento vegetariano. é verdade. Sem nenhum tipo de karma negativo de matar animais. Aí a gente oferece o alimento a Deus, porque tudo pertence a Deus. Então quando a gente oferece a Deus, aquele alimento vira sagrado, né? Muito sagrado. Aí esse alimento sagrado a gente distribui para as pessoas. Interessante. E aí, quando a pessoa come aquele alimento também, isso vai ajudar na conscientização espiritual. Vocês são vegetarianos? Vegetarianos, isso. E vegano também? Tem diferença? Vegano, a gente também respeita o veganismo, mas é que na cultura indiana a vaca é considerada muito sagrada, né? Porque ela dá o leite como uma mãe. É verdade. Então, assim, a gente... vocês tomam leite. Então, a gente consome o leite, sim. Então, é lacto-vegetariano. Lacto-vegetariano. Pastor, obrigado mais uma vez por o senhor estar aqui. O senhor tem um trabalho junto em Alphaville, pastor? Sim, a nossa igreja fica em Alphaville, na Avenida Tamboré. Sei. E estamos lá desde 2009. É uma igreja bem grande, são mais de 5.000 pessoas que se reúnem aos domingos. Beleza, pastor. Uma igreja grande. Temos também muito projeto social, temos um empreendedorismo social, que é uma ONG chamada Foco. Nós trabalhamos com crianças de Carapicuíba, que é próximo, né, e tem o menor IDH da região. Então nós temos um programa com crianças da Foco, chamado Gente Grande, onde a gente, em parceria com a prefeitura, trazemos 300 crianças para receberem reforço escolar, aulas de cultura, balé, inglês. E depois desse período, quando eles chegam na adolescência, a gente tem um outro programa que é Início de Carreira, onde a gente prepara esses adolescentes para o primeiro trabalho. É um projeto bem amplo.
Nossa, é interessante, eu acho bonito, eu acho tão bonito isso, quanto trabalho social, quanto trabalho em relação ao outro existe, né? E quanto que é bom se a gente pudesse juntar tudo e não dividir, né? Porque é interessante isso, quanto um faz ali, outro faz aqui, outro faz ali, tá? Eu acho bonito esse tipo de trabalho, eu acho bonito a gente falar na televisão, trazer na televisão, que isso precisa ser falado, isso precisa ser conhecido. Eu sei que Jesus falava que a gente tem que esconder com a mão direita aquilo que a mão esquerda faz, mas a gente às vezes precisa falar sim, porque de repente a fé, a religião, ela é muito massacrada também, hoje, muito massacrada, né? Porque a gente tem muitos estereótipos também que fazem, às vezes nem é em relação de uma religião a outra, mas às vezes de uma sociedade, às vezes se vê muito adversa a essas religiões, né? Verdade, é verdade. Seu Manuel, Pois não. trabalho, a Federação Espírita de São Paulo está ligada à Federação Espírita do Brasil, é assim ou não? Não. Cada estado brasileiro tem uma federação. A Federação Espírita Brasileira, ela tem esse nome porque foi a primeira a ser fundada no Brasil, Interessante. em 2 de janeiro de 1884. Então, não tinha outra. Só tinha. E ela seria, por exemplo, a representante do Brasil no movimento espírita internacional naquela época. Sei. Então, se chamou Federação Espírita Brasileira. Só que hoje, em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, existe uma federação. E todas se equivalem. Todas se equivalem, interessante. Inclusive em relação à própria FEB, a própria Federação Espírita Brasileira. Não existe assim, uma está acima da outra? Não tem essa hierarquia. Como temos na igreja, por exemplo, e tal. Não, no Espiritismo não. Interessante. Todos os grupos são independentes e procuram divulgar a doutrina. Essa é a finalidade. Mas a federação tem um trabalho social também muito grande na Casa Transitória Fabiano de Cristo, lá no Belenzinho também, atende gestantes, atendem crianças carentes, em escola, tem uma série de atividades lá, né, no aspecto social. Mas a doutrina espírita, ela tem segundo disse um grande estudioso da doutrina, o professor Herculano Pires, ela tem uma finalidade mais cultural. Então, é o ensino, é a divulgação da doutrina. Dentro daquele parâmetro, dentro daquele lema de que fora da caridade não há salvação. Aliás, eu escrevi um livro inspirado nesse tema, não é esse que está aqui. Esse é Deus, Espírito e Matéria. Ah, que demais! É um livro de cunho filosófico, não é? Eu trabalhei continuo trabalhando, durante muitos anos no curso de Filosofia Espírita da Federação, estou ligado à área de ensino da Federação, desde os anos 90, início dos anos 90, e escrevi esse livro baseado no desenvolvimento do trabalho que tinha no curso de Filosofia. Mas escrevi também o Fora da Educação Não Há Salvação. Fazendo uma paráfrase. Exatamente. Interessante. E isso que aliás, Jesus, quando disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele estava falando exatamente desse processo educativo, né? A educação do ser humano, até para combater essas atitudes, muitas vezes, né? Contrária ao princípio da fraternidade, da solidariedade. Então, nós temos as escolas e os trabalhos, as palestras e tudo, justamente para divulgar o sentimento cristão espírita, né? O espiritismo é baseado, fundado em 3 aspectos fundamentais: ciência, filosofia e religião. Mas a religião aqui não é a religião no sentido comum, porque ela não tem as práticas religiosas. Não tem hierarquia, não tem... Né? Não tem os rituais, as coisas da religião, mas então ela não tem essas práticas exteriores, mas a religião espírita é de prática interior. É o sentimento de religiosidade que nós procuramos muito pessoal e familiar também, né? Com certeza, né? Porque a evolução é individual e personalíssima. Então, cada um vai desenvolver os potenciais divinos que traz dentro de si todos por igual. Deus criou a todos iguais.
tá? Mas nós fomos nos diferenciando ao longo das nossas vidas, do nosso processo de desenvolvimento, devido ao livre-arbítrio e à capacidade de fazer as escolhas que a gente faz. Interessante. É interessante a gente falar, você sabe o que eu estava anotando, pastor Antônio? Eu estava dizendo, a gente vai falar sobre essa questão da intolerância, e a gente, de repente, quase que a gente sente, diante da sociedade, praticamente a gente sente sempre devendo alguma coisa. Não sei se você percebeu nas nossas falas, a gente fala assim, ó, eu faço isso, trabalho o espírito, mas eu faço a questão social também. Aí o pastor falou, a gente falou assim, porque parece que a sociedade quer, nos líderes religiosos, nas religiões, alguma coisa senão não justifica. E olha que coisa, então é uma cobrança que existe também, né? Ah, vocês só vão ficar cantando? Ah, vocês só vão ficar rezando? Ah, vocês só vão ficar fazendo... Não, se ficasse só fazendo, estava muito bom. Já estava muito bom, né? Como disse o apóstolo Tiago, não é? A fé sem obras é morta. Não vai então, mas toda a obra que é levada a fazer, ela é feita justamente porque tem algo por baixo, um substrato. Exatamente. Religioso. Expressão da fé. A expressão da fé, né? A expressão da fé. Ou seja, a gente mostra a fé. Eu vou perguntar daqui a pouco se em algum momento... Eu só vou fazer um merchan. Pois não, à vontade. Eu vou perguntar se em algum momento vocês já passaram uma situação assim, de que se sentiu passando por uma intolerância religiosa. Mas vamos lembrar algum fato. Porque às vezes a gente passa, né, momentos em que a pessoa olha para a gente de um jeito diferente, né, ou quer, às vezes, questionar, ou quer, às vezes, nos peitar, né, às vezes nos peitar. A gente vai ver aqui, antes, para a gente continuar, algumas notícias do que aconteceu hoje, só para a gente estar por dentro do que está acontecendo também, senão a gente fica muito fora do mundo. Vamos lá. Lula sanciona a lei que cria bolsa de qualificação profissional para pessoas em situação de rua. Olha... Isso é uma notícia, uma notícia que faz parte justamente daquilo que tem sido prometido e é interessantíssimo, sabe por quê? Porque há uma visão maior agora para esse pessoal que é invisível, o pessoal que está na rua, o pessoal que de repente nunca foi visto e a gente começa a perceber alguma coisa sendo de concreto acontecendo. Que bom a gente começar o dia, o ano com uma notícia como essa, de olhar para as pessoas que de repente sempre são invisíveis, Já tinha visto essa notícia. Mas a gente traz essas notícias que estão acontecendo só para a gente começar a perceber esse interesse. É muito bom falar sobre isso, e perceber as coisas que precisam ser feitas realmente para aquele que precisa. Tem mais alguma notícia? Tem mais alguma notícia? Cadê? O governo do Distrito Federal sanciona lei que proíbe compartilhar imagem de atentado em escolas. Graças a Deus, né, gente? Eu não entendo como que, de repente, a gente tinha um atentado e, de repente, e todo mundo começava a compartilhar esse tipo. É no Distrito Federal, mas uma lei que poderia, de repente, ser imitada em vários lugares. Multa de até 100 salários mínimos foi publicada nessa quarta-feira, Diário Oficial do Distrito Federal. Muito bem, programa sensacionalista de televisão, programa que fica aí mostrando cenas e estimulando. Aliás, até a questão de motivos de porque a pessoa morreu, porque que a pessoa foi o suicídio mesmo, geralmente se pede para que não se divulgue, porque isso pode gerar de repente um efeito cascata nas pessoas. Mais uma notícia. Tomara que seja uma notícia boa, né? Cadê? Ai, gente, esse negócio de energético. Veja se funciona mesmo, quase seja de misturar com álcool. Eu estava vendo, vocês tomam energético com álcool, né? Você fez arritmia cardíaca, ansiedade, vertigem, insônia, problema de estômago, diarreia e agravamento no problema de crise de pânico. Mas você sabe uma das coisas mais que o problema de energético com álcool é porque o álcool tem um efeito letárgico. Então o álcool deixa você mais ou menos para baixo e tal. Ele mascara esse efeito letárgico do álcool e faz a pessoa beber mais. Porque quando a pessoa bebe o álcool, ela consegue ir parando, porque ela vai ficando mais
E o problema do energético, ele mascara esse... O problema do energético é o problema que é o que mais vendido em baladas pelo Brasil afora, porque agora os energéticos são cada vez mais disponíveis, né? Mais uma? Prazer sexual é um presente de Deus, diz Papa Francisco. Mas isso é velho, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. É verdade. Senão Deus não tinha feito, né? O prazer, justamente. O pontífice discursou sobre o vício da luxúria, afirmou ter sido minado pela pornografia. Aí é uma coisa interessante. Pornografia é uma coisa, né? A imagem do outro ligada à exploração sexual é uma coisa que não tem nada a ver justamente com o prazer que é dado no... Você sabia que existia um padre, o padre João Moana? Ele era um padre médico, ele dizia que ele fazia uma comparação, ele dava uma palestra para os casais, ele falava assim, se a gente fosse comparar o céu, a gente poderia dizer que no céu é como se fosse um grande prazer sexual, de tão prazeroso que é estar no céu. Ele dizia assim, é um grande momento, né, da pessoa estar no céu. Mas é interessante falar sobre isso, que há uma confusão enorme, achando que de repente prazer do sexo é uma coisa ligada à sujeira, a coisas sujas. Mais uma notícia, entenda porque as crianças e adolescentes vão receber antes a vacina contra a dengue. É de 6 a 12 anos, né? Disponibilidade de taxa de hospitalização, disponibilidade de poucas doses e taxa de hospitalização são alvos motivos do público-alvo. Então, porque não tem para todo mundo, é que vai ser de prioridade de 6 a 12 anos. Tá. Oi? Mais para frente vai ser para... Na verdade, e também as crianças que estão mais expostas também à questão das... Muito bem, vamos continuar com o nosso assunto. Hein? Vamos falar, mas deixa eu só falar um pouco. Me conta aqui, você já passou por alguma situação da pessoa falar, lá, já vem vender incenso? Já? Já passei. Mas a gente... o nome de Deus é tão poderoso que mesmo que a pessoa fale, esses Hare Krishnas... Isso vai ser bom para ela, porque ela vai estar também falando o nome de Deus. Olha que interessante. Então, assim, e a gente... Mahaprabhu, né, ele explicou pra gente como a gente tem que ser tolerante como uma grama, como uma palha de grama, que todo mundo pisa. É tolerante como uma árvore, mais humilde que uma folha de grama. Então, assim, a gente aprende a tolerar. E também tem uma história muito interessante de um grande santo da nossa filosofia chamado Srila Haridas Thakur, que ele nasceu muçulmano, mas, apesar de nascer muçulmano, os nomes de Deus são além de qualquer casta ou religião, assim. Então, ele cantava Hare Krishna. Isso, assim, no século XVI. Sei. E aí, o que aconteceu? Por causa disso, o rei muçulmano não deixou ele cantar e quis açoitá-lo, fazer uma comoção pública, arrastar ele no meio da rua. Fizeram isso com ele. A pele dele ficou toda machucada, ele foi, assim, totalmente açoitado. Só que ele não parou de cantar. Ele falou assim, vocês podem cortar meu corpo em pedaços, eu nunca vou parar de cantar Hare Krishna. Porque os nomes de Deus estão além de qualquer credo. E ele tinha essa fé muito forte. E aí ele continuou cantando Hare Krishna e sendo açoitado, arrastado por 22 mercados lá na Índia. E aí o corpo dele ficou totalmente, praticamente morto, assim, ensanguentado. Sei. E aí quem tava, como é que chama? Os carrascos, né? Estavam, meu Deus, esse homem não vai morrer, ele tem que morrer, senão a gente vai acabar sendo punido pelo rei. E aí o que aconteceu foi que esse santo orou para Deus, falou, Deus, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, né? E aí ele foi pedir perdão, que Deus perdoasse esses carrascos. E aí ele foi e entrou em meditação, fingiu que estava morto só para eles poderem deixar ele ir. Olha que interessante. Aí ele entrou no rio Ganges, que é um rio sagrado. Mas aí quando ele depois saiu andando, porque apesar de ter toda aquela... ter se machucado muito, porque ele cantava o nome de Deus, aquilo na verdade não afetou de fato ele. Que coisa interessante. Isso. Aí ele saiu caminhando. Aí quando todo mundo viu como que pela força do nome de Deus... Pela força do nome de Deus e pela força da oração. Pela força da oração. Ele na verdade não se machucou com todas aquelas chicoteadas, tudo. Aí todo mundo viu que ele realmente era um santo e que Hare Krishna está além de qualquer credo, qualquer religião. Interessante. E assim, e ele mesmo sendo açoitado, ele pediu a Deus para perdoar quem estava fazendo mal a ele, né? Os santos são assim, totalmente humildes e tolerantes. Que a gente quer imitar, né? A gente olha e quer imitar, né? Quer imitar. Nossa, eu ia falar com o não consigo falar com o pastor, gente. O que é isso? Não consigo falar com o pastor. Toda vez que eu vou falar com o pastor, isso é intolerância religiosa, tá vendo? Rapidinho a gente volta, eu quero conversar com o pastor sobre